Bem, irmãos, nós vamos conversar hoje sobre um convite de Jesus, que nós já conversamos sobre esse texto no culto do amigo, e os irmãos sabem que a gente vem caminhando pelo Evangelho de Lucas, mas o texto que era para hoje do Lecionário Cristão era um texto que também eu já tinha pregado, era um texto sobre a oração insistente daquela viúva, o pedido insistente daquela viúva diante daquele juiz iníquo. E então, já que eu ia falar um que eu já tinha falado, Deus falou para eu falar esse grande convite que Ele tem para nós nesta noite. Então é Mateus, capítulo 11, do verso 28 até o verso 30. Mateus, capítulo 11, de 28 até 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou ler o mesmo texto na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Diz assim: Você está cansado, exausto, esgotado da religião? Venha até mim. Vá embora comigo e recuperará sua vida. Mostrarei a você como descansar de verdade. Ande comigo e trabalhe comigo. Veja como fazê-lo. Aprenda os ritmos naturais da graça. Não depositarei nada pesado ou que não se ajuste em você. Fique comigo e aprenderá a viver livre e levemente. Amém. A grande pergunta é: você está cansado? Ou poderemos refazer a pergunta, né? Quem não está cansado? Né? Quem não está cansado, às vezes, da igreja? Quem não está cansado, às vezes, da religião? Quem não está cansado, às vezes, do próprio cristianismo? Quem não está cansado da vida cotidiana? Quem não está cansado das más notícias que ouvimos todos os dias nos jornais? Quem não está cansado do seu trabalho diário, cotidiano, repetitivo, onde você acorda, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa cansado, dorme, acorda novamente, e nesse ciclo quase interminável não encontra momentos para descansar, momentos para, de fato, dar descanso, não somente para o corpo físico, né? A maioria de nós não tem nem tido tempo para isso, para o descanso para o corpo físico. Mas mesmo o pouco tempo que a gente tem para descansar o corpo físico, às vezes a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração não permitem que o nosso corpo físico descanse. E muitas vezes a gente está num ciclo de cansaço, onde a gente vai sentindo que a nossa vida, ou que a vida está nos engolindo, que a sociedade está nos engolindo, que o trabalho está nos engolindo, que a família está nos engolindo, que às vezes a igreja está nos engolindo, e a gente então está num desespero, num cansaço que nos leva quase a um estresse, ou, como dizem no mundo atual, um burnout, né? A gente vai começando parece que o nosso cérebro está fritando
e por mais que a gente tente descansar, por mais que a gente tente relaxar, por mais que a gente tente achar alguma atividade, um remédio, às vezes uma bebida, e para conseguir alcançar descanso, a gente continua a se sentir cansado e sobrecarregado, exatamente como Jesus descreveu. E quando a gente vive nesse mundo dessa forma, é como se a gente estivesse colocando sobre a nossa alma um peso, uma carga, uma sobrecarga, para a qual ela não foi criada para carregar. E quanto mais isso vai acontecendo, a nossa alma vai se sentindo pressionada, aprisionada e sem meios de escapar, ela tenta gritar por socorro das mais diversas formas. Às vezes em compulsões, às vezes em vícios, às vezes em momentos em que a tristeza vem na sua vida e você não sabe por que razão, uma depressão, uma tristeza, e tudo isso são tentativas da nossa alma de dizer: socorro! Essa vida que você está levando está me matando. E aí acontece exatamente o que Jesus disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente acha que aquilo que Jesus falou era uma referência à eternidade, ganhar o mundo aqui e perder a alma lá. Mas não, ele está falando desse mundo. É possível e muito comum, e a maioria das pessoas vivem desta forma, vivendo uma vida que não é vida, onde a nossa alma vai se esfarelando, vai se quebrando, vai morrendo dia após dia, por causa desse peso, dessa carga, desse cansaço que não passa. Agora é interessante que eu acho que a maioria de nós que está aqui na igreja nessa noite já conhece o Evangelho há algum tempo, né? Talvez os de casa também, talvez algum ou outro seja novo na fé, mas nós que já estamos no Evangelho, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus, já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, por que será que esse convite de Jesus não tem surtido efeito em nossas vidas? Afinal de contas, se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu sou alguém que leva a fé, o Evangelho, a igreja, a Bíblia, a sério, por que então eu já não tenho esta vida que Jesus descreve? Porque o jugo de Jesus já não está sobre mim, que é suave, que é leve, porque eu não tenho achado descanso em Deus. Porque eu não tenho achado descanso em Jesus. Porque a fé que eu proclamo, a fé que eu prego, a fé que eu confesso, porque esta fé em Jesus não tem transformado a minha caminhada diária, de maneira que eu não esteja mais perdendo a minha alma, pelo contrário, que eu tenha estado uma vida de contentamento, de alegria, de felicidade, e alguém que vive descansando na graça, nos braços do nosso Deus. Alguma coisa está errada nas nossas vidas. Alguma coisa precisa mudar em nossas vidas. De alguma forma, nós não temos, apesar de conhecermos o texto, apesar de conhecermos Jesus, apesar de conhecermos a Bíblia, de alguma forma nós não temos conseguido viver verdadeiramente o Evangelho no dia a dia das nossas vidas. Parece que esse Evangelho está na igreja, mas a gente não consegue levar para o trabalho, não consegue levar para casa, não consegue levar para os vizinhos, não consegue levar para a nossa vida cotidiana. Alguma coisa não está funcionando. E como sempre é o caso,
O problema não está na Bíblia, o problema não está em Jesus, o problema deve estar em nós, na nossa falta de compreensão do que de fato Jesus está nos convidando nesse texto. Começo é isso que eu falei até agora: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus diz: eu vos aliviarei. Então, o convite está feito. Nós temos procurado buscar a Deus de alguma forma, mas o alívio não está chegando nas nossas vidas. E aí talvez o problema seja o que a gente não esteja fazendo o que Jesus disse para a gente fazer. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a questão é, o descanso, o alívio para o peso que nós carregamos está em nós tomarmos o jugo de Jesus. E eu acho que está o problema. Primeiro porque a gente não sabe o que é jugo. Eu mesmo tinha uma compreensão do que era jugo, mas essa semana, ou semana passada, eu acho que foi essa semana, eu aprendi que não era exatamente, ou que era um pouco mais do que aquilo que eu imaginava. Na época de Jesus, haviam muitos rabinos na época de Jesus. Então hoje, se você procurar qualquer comunidade de judeus no Brasil, por exemplo, você vai encontrar rabinos, aqui no Brasil, lá em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, onde tiver judeu, onde tiver uma comunidade de judeus, onde tiver uma sinagoga, tem um rabino. O que é esse rabino? Esse rabino é alguém que os judeus consideram como um líder. E mais do que um líder, como um mestre, como alguém que tem sabedoria para ensinar as pessoas como elas devem viver. Então, quando alguém conhece um rabino e quer aprender com esse rabino, a pessoa se torna discípulo desse rabino, discípula desse rabino, ou, no mais original da palavra discípulo, no grego do Novo Testamento, se torna um aprendiz desse rabino. E quando esse rabino vai ensinar para essa pessoa como que ela deve viver a sua vida, esse conjunto de ensinos de cada rabino é chamado, adivinhe, jugo. O conjunto de ensino de cada rabino é chamado de jugo daquele rabino. Então, se eu quiser seguir rabino fulano de tal, ele então vai me dizer: olha, o jugo meu é o seguinte. E aí eu vou ver uma lista de coisas que eu tenho que aprender com ele para eu poder viver a minha vida. De uma certa maneira, antes que reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, mas quando ele começa o seu ministério, e até que as pessoas reconheçam isso, algumas delas só reconheceram após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram reconhecendo, mas tinha uma ideia de Messias diferente, nós já falamos isso em outros momentos. Jesus ia pregando de cidade em cidade, e normalmente Jesus ia nas sinagogas da cidade para pregar. Então, Jesus era, antes de ser um Messias, Jesus era também uma espécie de rabino, de um mestre itinerante. E isso é tão óbvio que os próprios discípulos de Jesus, a palavra discípulo no grego é exatamente a palavra aprendiz, que era usada na relação entre os rabinos e os seus seguidores. Então, quando Jesus convida os seus discípulos para segui-lo, ele está convidando-os para um tempo de aprendizado, onde eles eram os aprendizes e Jesus era o mestre.
E o que Jesus ensinava para eles? O jugo de Jesus. Quer dizer, o conjunto de ensinamentos de Jesus. O jeito de viver de Jesus. O estilo de vida de Jesus. Este é o jugo de Jesus. Então, irmãos e irmãs, o segredo para que a gente encontre verdadeiramente o alívio, o segredo para que a gente ache o descanso para a nossa alma, é nós tomarmos o jugo de Jesus, que quer dizer, nós passarmos a viver o estilo de vida de Jesus. Ele diz, aprendei de mim. Quer dizer, aprendam a viver como eu, Jesus, vivi. Tomem sobre si o meu estilo de vida. Se você tomar o meu estilo de vida, é o que diz Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. Talvez você diga, mas pastor, não seria mais simples se Jesus simplesmente dissesse, venham até mim, depositem as suas cargas sobre mim e possam ir embora sem nenhuma carga sobre vocês. Acontece que nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo marcado pela queda, um mundo marcado pelo pecado, um mundo marcado pela nossa natureza pecadora, não tem como viver nesse mundo sem qualquer tipo de jugo. A questão é, se você vai continuar com o jugo do mundo ou se você vai escolher o jugo de Jesus. Ou trocando em miúdo, se você vai continuar com o estilo de vida do mundo. Você diz, eu sou crente, mas meu estilo de vida não é de crente. O meu estilo de vida é o do mundo. Eu vivo como as pessoas do mundo vivem. Então, você tem que escolher, ou você vive esse estilo de vida, ou você vive o estilo de vida de Jesus. E só o estilo de vida de Jesus é que salva de verdade, que cura de verdade e que alivia o nosso cansaço de verdade. Só o estilo de vida de Jesus que faz com que a nossa alma possa florescer e a gente de fato tem uma alma que vive dia após dia em comunhão e intimidade com Jesus. Eu estava lendo um livro e o autor do livro conta uma história muito interessante. Ele diz que ele mora nos subúrbios de uma cidade e nesse mesmo subúrbio tem uma fábrica da Nike. E em frente à casa dele, ele diz que moram 6 jovens, que ele diz que, olha, eu não sei se eles trabalham para a Nike como garotos propaganda. O fato é que quando ele está lá, acorda, toma o seu café, vai para a varanda ou para a janela, começa a tomar o café e começa a orar, e ele olha lá e está aqueles jovens, já lá, com aquelas roupas de ginástica, né, aquelas calças legging, né, eu acho que é isso, né, apertadinhas e tal, e ele diz que o corpo deles é perfeito. Não, se tiver percentual de gordura, não passa de um dígito. E eles então começam a correr, e ele diz, olha, aquilo parece até antílopes correndo, porque tamanha é a leveza com que eles correm. E ele diz, olha, eu corro também, mas o tempo que eu levo me aquecendo é o tempo que eles vão e voltam na corrida deles. Correm, parece que eles nem suor eles têm, porque eles têm força, atléticos. E ele fica olhando para eles pensando, eu quero uma vida dessa. Eu quero ser como eles são. Só que depois ele começou a pensar, mas espera aí. A hora que eu estou de noite em casa, vendo a Netflix, tomando um vinho, eles estão jantando, né, frango com batata doce. Né? Na hora que eu estou no meu café da manhã, tomando meu café, eles devem estar comendo lá 200, sei lá quantos ovos.
E depois eles vão para a academia e passam horas na academia, treinam diariamente para manter aquele corpo, para manter aquele físico. Aí ele disse, olha, eu queria a vida deles, o jeito deles, mas eu não quero o estilo de vida deles, porque é muito cansativo. Eu tenho que abrir mão de coisas demais para poder ser como eles são. E ele chegou à conclusão que não valia a pena. Que ele ia continuar com a barriga dele, né? Você sabe que pastor tem barriga para quando for pregar na praça, né? Ele poder apoiar a Bíblia na barriga. É um púlpito improvisado. Por isso todo bom pastor tem uma barriguinha, né? Então, para apoiar ele. Então ele falou, olha, não dá. Esse estilo de vida, eu quero a vida deles, eu quero ter aquele corpo, eu quero poder usar aquelas roupas, eu quero não ter percentual de gordura, mas para chegar àquilo, eu tenho que ter um estilo de vida que eles têm. Não vale a pena. Agora, com relação a Jesus, essa é a questão que eu coloco para os irmãos nessa noite. Você está disposto a ter o estilo de vida de Jesus? Mas eu tenho uma coisa boa para dizer. No caso dos atletas, talvez não valha de fato a pena. Mas no caso de Jesus, eu digo que vale muito a pena ter o estilo de vida de Jesus. Por quê? Só tendo o estilo de vida de Jesus é que de fato nós vamos viver neste mundo habilitados para suportar a carga pesada que esse mundo joga, derrama sobre nós. Porque Jesus suportou essa carga quando esteve nesse mundo por causa do estilo de vida que ele tinha. E para terminar, irmãos, e depois a gente pode conversar isso numa outra ocasião, quando a gente diz estilo de vida, talvez fique um pouco vago para os irmãos, pensando, mas o que será que o pastor está querendo dizer com isso? Como que é isso na prática? Estilo de vida, hábitos e rotinas. Se você quer ter o estilo de vida de Jesus, você precisa mudar os seus hábitos e mudar a sua rotina para um hábito e rotina que se pareça com os hábitos e com a rotina de Jesus, né? Porque dizem que todo sistema ele é desenvolvido para dar o resultado que ele dá. Então, todo sistema se desenvolve e ele dá aquele resultado. Então, o estilo de vida, os hábitos e as rotinas que nós temos hoje estão produzindo em nós uma vida de cansaço. Então, para mudar essa vida de cansaço, não adianta apenas eu dizer, eu quero mudar, Senhor me ajude, essa semana vai ser diferente, eu faço um voto, resolução de ano novo, não adianta. Eu tenho que mudar meus hábitos e minhas rotinas, porque se continuarem iguais, vão continuar produzindo o que eu sou. Então, para que eu não seja o que eu sou e eu seja o que Deus quer que eu seja, eu tenho que adotar novos hábitos e novas rotinas.